Sabe aquele pôster icônico do Conan, o Bárbaro, com o Arnold Schwarzenegger, segurando uma espada, parecendo um deus da montanha? Por décadas, essa imagem representou o auge da forma física. Muitos de nós crescemos com essa figura na parede do quarto, sonhando em ter aquela força, aquela presença. Mas e se eu te dissesse que por trás daquele físico lendário existia uma dieta que hoje seria considerada absolutamente insana, uma jornada de sacrifício que beirava o impossível? A história que vou contar hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga Arnold e o preço que ele pagou para se tornar uma lenda. Prepare-se para descobrir o segredo sombrio por trás dos músculos de Conan. Se essa história já te pegou, imagina o que vem pela frente. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa jornada épica. Sua inscrição me ajuda a trazer mais histórias incríveis como essa. Vamos voltar no tempo, para o início dos anos 80. Arnold já era uma estrela do fisiculturismo, 7 vezes Mr. Olímpia. Mas o cinema era um novo campo de batalha. Para dar vida ao Conan, ele não precisava apenas de músculos de competição. Ele precisava parecer selvagem, primitivo, como se tivesse sido esculpido na própria rocha. E para isso, ele e seu treinador criaram um plano alimentar radical, algo que desafiava tudo o que se sabia sobre nutrição na época. Esqueça as dietas balanceadas que vemos hoje. A dieta de Arnold para Conan era brutalmente simples e focada em uma coisa: volume. Ele comia de 5 a 6 refeições gigantescas por dia. O café da manhã sozinho já era um banquete. Ovos inteiros, bacon, salsichas e pão integral. A ideia era inundar o corpo com calorias e proteínas desde a primeira hora do dia. Não havia contagem de calorias no sentido moderno. Apenas a regra de comer até não aguentar mais, e depois comer um pouco mais. Arnold descreveu essa fase como um estado constante de estar cheio. Ele precisava de combustível para os treinos de musculação, que duravam horas, além do intenso treinamento de espada, equitação e acrobacias que o papel exigia. O almoço e o jantar seguiam o mesmo padrão. Quantidades enormes de carne vermelha, bifes grossos assados inteiros, hambúrgueres. A carne era a base de tudo. A gordura não era vista como inimiga, mas como uma fonte densa de energia. Além da carne, ele consumia frango, peixe, queijo cottage e dezenas de ovos todos os dias. Os carboidratos vinham principalmente de batatas assadas, arroz integral e aveia. Era uma dieta rica em gordura e proteína, projetada para construir massa muscular a um ritmo alucinante. Ele mesmo brincava que sua ingestão de colesterol faria qualquer médico moderno ter um ataque cardíaco. Mas na época, a mentalidade era mais proteína, mais calorias, mais músculo. Um dos detalhes mais chocantes era a forma como ele complementava essa dieta. Além das refeições sólidas, Arnold tomava shakes de proteína que ele mesmo preparava. E a receita era de outro mundo. Ele misturava pó de proteína com leite integral, ovos crus e até sorvete para aumentar ainda mais as calorias. Sim, você ouviu direito, ovos crus. Naquela época, a preocupação com salmonela não era tão difundida, e para ele, era apenas mais uma forma de injetar proteína pura no sistema. Ele estava em uma guerra contra seu próprio metabolismo, forçando seu corpo a crescer, além dos limites naturais. A disciplina era militar. Não havia espaço para deslizes. Enquanto o resto do elenco e da equipe comiam normalmente, Arnold seguia seu regime com uma dedicação assustadora. Ele carregava suas próprias marmitas para o set de filmagem no deserto da Espanha. Imagine o calor escaldante, o esforço físico extremo de lutar com espadas de metal pesado o dia todo, e ainda ter que seguir essa dieta rigorosa. Era uma provação física e mental. Ele não estava apenas interpretando um bárbaro, ele estava vivendo como um, empurrando seu corpo ao limite da resistência humana. Mas a história não para por aí. Essa fase de ganho de massa, ou bulking, era apenas metade da equação. Conforme a data das filmagens se aproximava, Arnold precisava definir aqueles músculos, criar o visual rasgado que vemos na tela. E aí a dieta se tornava ainda mais restritiva. Ele cortava drasticamente os carboidratos e as gorduras, mantendo a ingestão de proteína altíssima, para não perder a massa muscular que tanto lutou para construir. Sua alimentação se resumia basicamente a frango grelhado, peixe e salada, sem tempero, sem molho, sem sabor. Apenas combustível funcional. Essa fase de cutting era psicologicamente brutal. Ele sentia fome constante, cansaço e irritabilidade. A energia que antes sobrava nos treinos agora era escassa. Cada repetição na academia era uma batalha. Ele dependia de pura força de vontade
Para continuar essa transformação de uma montanha de músculos para uma estátua de granito definida, aconteceu em questão de semanas. É um testemunho incrível da sua mentalidade de campeão e do seu conhecimento, mesmo que empírico, sobre como manipular o próprio corpo. Hoje, olhamos para essa dieta e vemos todos os problemas: o excesso de gordura saturada, o colesterol altíssimo, a falta de micronutrientes, os riscos de consumir ovos crus. Nenhum nutricionista sério recomendaria algo parecido, mas precisamos entender o contexto. Nos anos 80, a ciência da nutrição esportiva ainda estava engatinhando. Arnold era um pioneiro, experimentando em seu próprio corpo, usando a intuição e a experiência de anos de fisiculturismo. Ele não tinha aplicativos para contar macros ou artigos científicos de fácil acesso. Ele tinha um objetivo claro e uma ética de trabalho inabalável. O resultado? Um dos físicos mais icônicos da história do cinema. Quando Arnold apareceu na tela como Conan, o público ficou em choque. Ele não parecia um ator interpretando um guerreiro. Ele parecia um guerreiro de uma era esquecida, trazido à vida. O sacrifício valeu a pena. O sucesso de Conan, o Bárbaro, catapultou Arnold para o estrelato internacional, abrindo as portas para O Exterminador do Futuro e todos os outros filmes que o transformaram em uma lenda de Hollywood. Essa dieta insana foi a fundação sobre a qual ele construiu sua carreira no cinema. Foi a prova de que ele estava disposto a ir extremos que ninguém mais iria. E essa é a verdadeira lição da história de Conan. Não é sobre comer ovos crus ou quantidades absurdas de carne. É sobre ter uma visão, um objetivo tão poderoso que te impulsiona a superar qualquer obstáculo, a suportar qualquer dor, a fazer qualquer sacrifício. É sobre a mentalidade de um campeão. Arnold nos ensinou que os limites são, na maioria das vezes, autoimpostos. Ele quebrou todas as regras da nutrição da época para criar algo que o mundo nunca tinha visto. E isso nos faz pensar: quais são os limites que estamos aceitando em nossas próprias vidas? O que poderíamos alcançar se tivéssemos apenas uma fração daquela fome, daquela determinação? A dieta de Conan foi uma loucura, sim, mas foi uma loucura com um propósito. Foi a ferramenta que um homem usou para forjar seu próprio destino e se tornar um ícone para gerações. E essa história de sacrifício e triunfo é tão poderosa e inspiradora hoje quanto os músculos de Arnold eram naquela tela de cinema há mais de 40 anos. O que você achou dessa jornada? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião sobre essa dieta radical. E se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada inscrição é um tijolo na construção do nosso canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.